Meus amados irmãos, eu quero convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 17. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso número 8. Livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do verso número 8, que relata para nós a peleja dos amalequitas, ou de Amaleque, contra Israel, contra o povo de Deus. Amém? E lógico, relata a maneira como o povo de Deus venceu. E através disso eu gostaria de meditar a palavra do Senhor. Creio que não vou estar destoando muito daquilo que nós temos estudado na primeira epístola de João, mas era uma mudada em termos de texto, para a gente poder perceber algumas coisas. Eu creio no Senhor nessa noite. Amém? Todos encontraram? Êxodo capítulo 17, a partir do verso número 8, diz assim a palavra do nosso Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome. Nós estamos reunidos aqui nessa noite, congregados diante do Senhor, nesse momento, diante da sua palavra, e o Senhor sabe o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós dependemos do Senhor, para recebermos a tua palavra, para aprendermos a tua palavra, para que nós sejamos edificados por ela, para a sua glória. Então, em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra, fala ao nosso coração nessa noite, e nessa noite vem edificar a nossa vida. Derrama sobre nós a sua graça, derrama sobre nós a sua bondade, derrama sobre nós o seu favor. E em nome do Senhor Jesus, nos abençoe com a tua palavra, com o entendimento da sua palavra e com a disposição de coração de colocá-la em prática na nossa vida, para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é bem verdade que nós vivemos nesse tempo presente, um tempo bem difícil, no que diz respeito à fé cristã, a fé genuína. Hoje pela manhã nós estudamos que a fé verdadeira, ela é colocada única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. A gente não tem dúvida disso no que diz respeito, no que tange a salvação. Todos nós cremos que a salvação é somente pelo Senhor Jesus. Só que muitos de nós paramos por aí e a partir de crermos que Jesus salva a nossa vida, nós tendemos a imaginar como é a corrente vigente, a corrente que está hoje caminhando e está tentando influenciar o povo de Deus, o mundo já influenciado pelo humanismo, o mundo já influenciado pelo hedonismo, essa corrente filosófica que diz que o homem nasceu para o seu prazer e ele tem que buscar o seu prazer e a sua satisfação, mas o humanismo, especialmente, que diz que o homem, ele deve ser o centro de si mesmo, que ele deve resolver os seus problemas, que deve resolver as suas causas, que ele deve confiar em si mesmo.
Eu acho interessante, eu me lembro aqui de um irmão, amigo meu, da época da mocidade, que um dia me ligou em casa, desesperado. Eu perguntei para ele, está tudo bem com você? Ele falou assim, em que sentido você está perguntando? Se você perguntar financeiramente, eu vou dizer para você que comigo está tudo bem. Ele estava na Inglaterra, disse que estava trabalhando, que estava prosperando, e que tinha acabado de receber uma promoção no hotel que ele trabalhava, e ele disse assim, olha, se você me perguntar financeiramente, está tudo bem, agora, se você perguntar pela minha alma, espiritualmente, eu estou morrendo. Eu fiz o que está acontecendo, eu falei assim, olha, eu fui promovido, e quando eu recebi essa promoção, eu disse assim no hotel, graças a Deus. Quando eu disse graças a Deus, eu fui extremamente censurado. Me disseram, que graças a Deus, rapaz, para com esse negócio de Deus, é você, é o seu trabalho, é o seu esforço, é a sua capacitação. É exatamente disso que eu estou dizendo nessa noite, é a respeito disso que eu estou falando. O homem que confia em si mesmo, o homem que confia que tem as soluções, o homem que confia na sua capacidade, o homem que confia que ele pode resolver os seus problemas, o homem que confia que ele tem toda a capacidade, que ele, a tudo que ele precisa para a vida, ele vai encontrar sem depender de Deus. E o que acontece é que nesses momentos, o homem só recorre a Deus, muitas vezes, eu digo o homem crente, muitas vezes nas últimas, porque ele vive a sua vida na maior parte do tempo, tentando resolver por si mesmo os seus problemas. Eu acho interessante, olhando para esse texto, nós vamos meditar nele nessa noite, que o povo de Deus já vinha de um momento muito difícil, de muita dificuldade, aliás, de anos de dificuldade, 430 anos de cativeiro, momentos difíceis, momentos em que eles foram submetidos a trabalho escravo, estavam penando debaixo do jugo ali que era imposto a eles pelos egípcios, eles pegaram e no seu clamor, na sua dificuldade, isso subiu a Deus e Deus resolveu fazer alguma coisa em favor deles, não por causa do seu clamor, mas Deus já havia dito antes que ia levar esse povo para o Egito, mas queria libertá-lo de lá com mão forte e poderosa. Mas o fato é que esse povo estava sofrido, e mesmo para sair, nós sabemos a história, não foi fácil para esse povo sair do Egito. Deus levantou Moisés como libertador desse povo, mas quando levantou Moisés como libertador, nós sabemos que o faraó, por pelo menos 9 vezes, não deixou o povo de Deus ir, sendo que em algumas delas, ele disse, não, amanhã vocês poderão ir, eu vou deixar vocês irem, mas depois ele voltava atrás na sua palavra, e o povo de Deus continuava ali escravizado, mesmo diante de um monte de sinais que Deus havia feito no Egito. E aí, por fim, esse povo saiu. Depois da morte dos primogênitos, depois do estabelecimento da Páscoa, nós conhecemos a história. Aí o que acontece? Esse povo saiu do Egito e esse povo começou uma peregrinação. E quando esse povo começa a peregrinar, de repente, a gente olha para a Bíblia, o que nós encontramos é o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, ou seja, não havia um motivo plausível. Israel, na verdade, ele ia começar a existir como povo de Deus. Eles estavam saindo porque havia uma promessa de Deus de tirá-los do Egito e levá-los para uma terra. Esse povo não tinha ainda nenhum lugar, e talvez representasse uma ameaça, mas o fato é que Amaleque vem gratuitamente, e se levanta contra o povo de Deus. Se levanta contra esse povo que viveu tanto tempo na escravidão, esse povo que está saindo de uma profunda servidão, de uma dificuldade muito grande, e agora, pela mão poderosa de Deus, estão caminhando no deserto, estão começando a trilhar uma jornada para que se cumprisse através desse povo, ou nesse povo, o propósito de Deus. Então Amaleque se levanta contra o povo de Deus. Uma coisa que nós percebemos em Amaleque aqui, no Antigo Testamento, é que ele é para nós como uma representação do nosso inimigo hoje. Hoje nós não temos um povo que se levanta contra nós. Hoje não tem uma nação que se levanta contra nós. Até porque nós não somos uma nação, nós somos um povo de Deus, a igreja de Deus. E da mesma forma que Amaleque se levanta contra o povo de Deus, o nosso inimigo se levanta contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. De maneira tal que Amaleque aqui para nós é uma representação mesmo, uma figura do nosso inimigo, de Satanás, que se levanta contra as nossas vidas diariamente para nos derrubar, para fazer-nos cair, para nos assaltar, para nos roubar, para nos destituir,
para trazer um monte de miséria, um monte de opróbrio para a nossa vida, mesmo nós sendo o povo de Deus. Veja que é o povo de Deus. E aí, eu gostaria que nós olhássemos para a atitude de Moisés e nós percebermos que nós não podemos ser influenciados por essas correntes filosóficas, por esses ensinos, mesmo que aqueles mais triunfalistas que têm sido passados para nós, nós precisamos entender toda a nossa vida a partir do Senhor. Nós precisamos entender que nós não saímos da escravidão dos nossos pecados e fomos alcançados por Cristo Jesus para viver como seu povo, para daí para frente nós resolvermos o que nós vamos fazer ou nós conduzirmos a nossa vida. Qual é a primeira coisa que Moisés faz? Olhe para a palavra de Deus, por favor, nessa noite. Se você puder mantê-la aberta, seria interessante. Com isso, ou seja, diante do que Amaleque fez, o que Moisés faz? Ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Mas ele não fala isso simplesmente porque ele estava esperando que a vitória viesse do exército que Josué conseguiria regimentar ali para ir pelejar contra Amaleque. Ele mesmo, Moisés, não ia para o meio da peleja, mas para onde ele ia? Para a presença de Deus. Sabe o que isso fala para mim, para você nessa noite? Que as nossas batalhas, que as nossas dificuldades, elas são vencidas em Deus, na dependência de Deus, na busca de Deus. Se o humanismo está dizendo que você tem a solução, que você consegue, que você é bom, que você tem como, nós que somos o povo de Deus, nós dizemos o seguinte: nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, nós vamos para a presença de Deus, nós servimos a Deus, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos sustenta, é Deus que nos concede a vitória sobre todas as adversidades que nós enfrentamos na nossa vida, porque a nossa vida foi chamada por um plano perfeito. Deus não nos chamou para depois a gente resolver o que vai fazer da nossa vida. Deus nos chamou para ser Senhor da nossa vida, para conduzir toda a nossa vida, para que a nossa vida esteja debaixo da sua condução, da sua orientação e seja vivida para a sua glória. Significa também que nós passaremos por momentos difíceis, que dentro dos nossos lares nós teremos adversidades, que nos nossos relacionamentos enfrentaremos adversidades. Sabe por quê? Porque Amaleque se levantará contra nós, porque o nosso inimigo se levantará contra nós, que Satanás é o inimigo que irá tentar nos tentar todos os dias da nossa vida. Ele não nos dará descanso, mas uma coisa nós sabemos: toda a nossa peleja contra ele é vencida no poder do Senhor Jesus Cristo, do nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos no Deus que nós servimos. Essa é a sua palavra. E aí, a nossa postura não é a postura de covardia ou de uma tentativa de confiar naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos produzir, mas é uma postura de dependência de Deus, de sabermos que nós temos, quando essa peleja é proposta diante de nós, nós precisamos pelejar, nós precisamos batalhar, mas as armas da nossa milícia, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus, são armas espirituais que Deus nos concede para que a gente possa vencer e triunfar sobre todas as circunstâncias da nossa vida, mas no poder do Espírito de Deus, no poder do nome de Jesus, através daquilo que Deus nos concede, para que a gente possa vencer as adversidades que nós enfrentaremos nesse mundo. Moisés disse para Josué: nós temos que batalhar, nós temos que pelejar. Quando o inimigo se levanta contra nós, quando a tentação vem contra nós, quando a circunstância adversa vem contra nós, quando o sofrimento bate na nossa porta, quando as coisas difíceis acontecem, esse é o momento da peleja, esse é o momento da batalha, e que o nosso inimigo, via de regra, tentará tirar proveito da nossa vida exatamente nesses momentos. Ele virá para nos fragilizar, ele virá para nos amedrontar, ele virá para tirar de nós a confiança que devemos ter completamente no Senhor. Mas aí, qual que é a palavra de Moisés? Josué: reúne homens e vamos pelejar. A palavra de Deus para nós é: nós vamos pelejar. Mas como nós vamos pelejar? Não é na força do braço do exército, não é na nossa força. Você vai para o meio da peleja, eu vou para o outeiro. Preste atenção no que diz o texto: e sai a peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei no cimo do outeiro. E veja bem, o bordão de Deus estará na minha mão. Aleluia. Aquele bordão significava o quê?
a dependência que Moisés tinha da direção de Deus, da condução de Deus. Preste atenção, vou dizer novamente para você, meu amado irmão, minha amada irmã, servir ao Senhor não significa estar isento das adversidades, da oposição, do inimigo que se levanta contra a nossa vida. Eles saíram porque Deus os tirou, mas quando Deus os tirou, um inimigo se levantou contra eles. Mas como que se peleja contra esse inimigo? Na dependência de Deus. Mas não se peleja contra o inimigo sozinho, o povo de Deus não. Preste atenção. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, certo? Então, quando eles subiram lá, subiram para o quê? Com o bordão de Deus na mão. O que vocês acham que eles foram fazer naquele lugar e não foram por meio da peleja para o quê? Vocês acham que eles estavam fazendo ali? O que vocês imaginam? É o seguinte, vocês vão pelejar embaixo e a gente vai ficar assistindo aqui de camarote. Vocês acham que é isso? Vocês imaginam isso? Que Moisés, ó, vocês vão para a peleja e nós vamos ficar aqui assistindo o que vai acontecer. O que vocês acham que Moisés foi com Arão e Hur fazer lá em cima? Buscar o Senhor. Eles foram pelejar, mas pelejar com Deus. Ele sabe que o exército de Deus depende de Deus para a sua vitória. Ele sabe que o exército de Deus depende de Deus para ser liberto. O que eles vão fazer? Buscar o Senhor. E o que eu acho interessante é que Moisés não sobe sozinho, Arão e Hur sobem com ele. E aí quando Moisés, a palavra do Senhor diz que eu vejo a importância de um homem de Deus conduzindo um povo de Deus. Isso me atemoriza demais o coração. Enquanto eu lia o texto, enquanto eu estudava o texto, enquanto eu meditava no texto, eu meditava na minha vida, colocado à frente da igreja do Senhor Jesus como pastor. Porque para mim, é lógico que eu não vou levar, Jesus eu nunca coloco nessa conta, mas para mim o grande pastor da Bíblia é Moisés. Esse homem é o grande pastor da Bíblia. O homem que teve um povo difícil demais para pastorear. Circunstâncias adversas demais, sua vida nunca foi fácil, mas Moisés, ele dependeu o tempo todo de Deus. Então ele sabe que tem uma peleja, mas ele sobe ao outeiro com Arão e Hur para depender de Deus, para buscar a Deus, para ver a vitória de Deus. Eu acho impressionante, como que pode, pela mão de um homem levantada, Deus conceder vitória ao seu povo. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu já disse isso para algumas pessoas que eu conduzo no ministério. Se você não tem um pastor, e eu digo isso inclusive aqui nessa igreja, se você não me considera como seu pastor, você precisa ir para uma igreja onde você vai ter um pastor. Eu já disse para pessoas que saíram dessa igreja aqui, que eu entendi que eles não me consideravam como seu pastor. Eu falei assim, como você não me considera como seu pastor, você precisa imediatamente para uma igreja onde você vai ter um pastor, onde você vai considerá-lo como seu, porque esse homem vai precisar levantar a mão em favor da sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês nessa noite? Você vai precisar de um homem que estenda as mãos diante de Deus em favor da sua vida. Você precisa de alguém que interceda pelo favor de Deus sobre você. Você precisa de alguém que abençoe você. O que Moisés está fazendo aqui com a mão levantada é abençoando o povo de Deus na batalha. Isso me gera um temor enorme no coração e um senso de responsabilidade enorme. E é esse senso de responsabilidade que Moisés tem. Por isso que ele sobe lá para interceder o favor de Deus, e quando ele levanta a mão, ele olha para a peleja e o povo de Deus prevalece sobre Amaleque. Mas quando as mãos dele de pesadas caem, Amaleque prevalece sobre o povo de Deus. E aí, uma coisa boa demais na dinâmica do povo de Deus, é como eu disse, a gente não sobe sozinho, a gente não peleja sozinho, a gente precisa aprender a pelejar como povo. Tem muita gente que tem as suas batalhas, tem as suas pelejas, mas está lutando as suas guerras sozinho. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês nessa noite. Você que está aí achando que você tem que viver a sua vida reclusa lá na sua casa,
que você não tem que compartilhar as suas dificuldades, que você não tem que compartilhar as suas dores. Nós estamos estudando a primeira epístola de João aqui para nós, que diz que nós devemos amar os irmãos, que a expressão do amor de Deus na nossa vida, ela é vista, ela é notada no amor que nós temos pelos irmãos. Mas se alguém está vivendo recluso aí, com a sua dificuldade, com o seu problema, e com aquela compaixão de si mesmo, dizendo, o problema é meu, não é problema de ninguém, preste atenção, o problema seu é o meu problema, é o nosso problema. A sua dificuldade é a minha dificuldade, é a nossa dificuldade. A sua diversidade não é a sua diversidade, é a nossa diversidade. Sabe por quê? Porque nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós somos o corpo de Jesus Cristo. E se um membro da igreja tem adversidade, se um membro da igreja sofre oposição, se um membro da igreja está enfermo, todos nós estamos enfermos, porque esse é o sentido de corpo. Se nós não estamos, e olha, e eu digo isso para todos que estão aqui nessa noite, quem não está ligado num corpo, não está junto de ninguém, e ninguém também está com ele. Agora nós aqui não, somos chamados para ser uns pelos outros. É isso que nós estamos aprendendo no estudo da primeira epístola de João. Amar o outro é estar com ele na dificuldade, é estar com ele na oposição que ele enfrenta, na adversidade que ele tem na vida, em qualquer situação, em qualquer aflição que a vida traga sobre a vida dele. É preciso de gente ao nosso lado, porque são essas pessoas que muitas vezes nos sustentarão para que Deus nos conceda uma vitória sobre as dificuldades e as circunstâncias difíceis da vida que todos nós enfrentamos. A igreja foi estabelecida por Deus não para a gente achar que a gente amadureceu já a tal ponto que eu não precise mais que o meu irmão me ajude. Moisés era o líder do povo, era o homem escolhido por Deus para conduzir esse povo para a terra prometida, ou pelo menos para trilhar no deserto. Foi o homem escolhido para ser o libertador, mas quando ele vai interceder pelo povo de Deus, ele precisa de Arão e Hur para ajudá-lo, porque sozinho ele não dá conta. Estão entendendo? Sozinho ele não consegue sustentar nem as próprias mãos levantadas. Você pode imaginar uma coisa dessa? Sozinho ele não consegue manter nem as suas próprias mãos levantadas. E ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro. E por que ele precisa? Não é por ele precisa pelo povo de Deus que está lá, pelejando, com o inimigo que veio contra ele gratuitamente, sem haver nenhuma ofensa, sem haver nenhuma demanda, sem haver nenhum problema, mas esse inimigo veio, assim como acontece na nossa vida. Tem gente que quando vem uma adversidade, quando vem um sofrimento, ou quando alguma coisa não dá certo na vida, ele fica buscando o porquê. Às vezes não tem porquê. Não tem porquê Amaleque pelejar contra o povo de Deus, que esse povo não tem uma arma na mão, esse povo não tem um exército aparelhado, mas tem que pelejar. Eu sinceramente, quando eu leio o texto, imaginando, como que eles pelejaram? Não imaginaram isso? Como que eles foram pelejar? Então, às vezes ficamos buscando em nós, isso é humanismo, isso é o entendimento humano das coisas. Não deu certo porque talvez faltou eu ser fiel aqui, ou eu fazer isso, ou fazer aquilo. Não, a fidelidade não isenta a gente da adversidade. Servir ao Senhor, andar com o Senhor, viver na presença do Senhor, geralmente vai atrair mais adversidade. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Às vezes viver mais perto de Deus, mais próximo de Deus, até atrai o problema para perto de nós. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Nesses momentos, nós precisamos de gente do nosso lado. Mas nós não precisamos só de gente do nosso lado, não. Nós precisamos tanto você precisa de Arão e de Hur. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês nessa noite. Você tanto precisa da ajuda do Arão e do Hur, quanto você precisa de ser o Arão e o Hur. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Você precisa da ajuda dos irmãos, mas você também precisa ser uma ajuda para a vida dos seus irmãos. Estão entendendo? Porque a peleja está acontecendo. A batalha está renhida a cada dia. E hoje nós estamos vivendo um momento difícil, crítico. Que a grande guerra que nós temos, nós, povo de Deus, igreja de Deus, a grande batalha que nós estamos pelejando
é pela manutenção da verdade. É para não perder de vista a palavra de Deus. É para não perder de vista o evangelho da graça de Deus, o evangelho da glória de Deus, o evangelho da justiça de Deus, o evangelho da bondade de Deus em Cristo Jesus. A verdade que nos foi dada, a grande peleja que nós como povo de Deus temos hoje, é para manter os nossos olhos fixos, firmes nesse livro, nessa palavra, e batalhar por essa verdade. Essa é a maior peleja da igreja hoje. Porque a verdade tem sido atacada de todos os lados. O que tem de mensageiros aí que Deus nunca inspirou as suas vidas para ensinar o povo de Deus, vocês não têm ideia. Eles são famosos, eles estão em todos os lugares, eles estão influenciando um par de gente por aí. E a nossa batalha então é para permanecermos na verdade. Só que para isso acontecer, Deus nos chama para uma mutualidade, onde às vezes você precisa de gente do seu lado para te ajudar, mas outras vezes você precisa estar perto de pessoas para ajudar nessas pessoas. Tem hora que alguém precisa puxar uma pedra, te colocar sentado e levantar as suas mãos, mas tem hora que você precisa puxar a pedra e colocar para alguém e levantar as mãos dessa pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês nessa noite, meus amados irmãos? Essa é a mutualidade do evangelho. Isso é amar verdadeiramente, é ser ajudado e ser ajuda na vida de alguém, é você ser servido por alguém, e é você servir alguém para a glória de Deus. É bem verdade que o grande chamado é para que nós nos tornemos servos uns dos outros, mas pode ter certeza, quem serve será servido também, quem abençoa será abençoado também, quem ajuda será ajudado também, quem se compadece, se compadecerão dele também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Estão entendendo? Então o que acontece? Moisés levanta a mão, o povo de Deus prevalece. As mãos de Moisés baixam, Amaleque prevalece. Através da vida desse homem, Deus dá vitória ao seu povo. Arão e Ur, percebendo isso, vem cá, colocam uma pedra, põe ele assentado, levantam as mãos dele, sustentam as mãos dele. Sabe o que isso comunica para nós? Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite, vocês vão entender. Quem quer ser o parceiro de oração? Qual é a pessoa que você tem certeza do seu grupo aí de relacionamentos que você pode dizer assim, ó, eu tenho 2 pessoas que oram por mim sempre. E a outra pergunta qual é? Do grupo que você faz parte, qual é a pessoa que você está sempre orando por ela? Se você disser para mim que está orando pela sua mãe, muito bom. Se você disser para mim que está orando pelos seus filhos, se você disser para mim que está orando pela sua esposa, pelo seu esposo, esse não é o seu grupo de oração. Porque isso aí é normal, a gente orar pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pela mãe, pelo pai, pela família. Eu estou falando de parceiros de oração, no meio da diversidade no corpo de Cristo. Quem tem orado por você? Quem são seus parceiros de oração? Deixa eu te falar, você tem parceiros de oração? Eu fico pensando, nós temos parceiros, e eu mesmo tenho parceiro de muitas coisas que eu faço na vida. Tenho parceiros para jogar tênis, tenho parceiros para pescar, tenho parceiros para jogar, tenho parceiros para fazer uma série de coisas na vida. Mas do mesmo jeito que nós temos parceria para divertir, para fazer uma série de coisas, para desfrutarmos do nosso lazer, nós precisamos ter a consciência se nós temos parceiros que oram por nós, que nós oramos por eles. Quem que é o seu grupo de oração? Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Qual que é o grupo de oração? Volto a dizer, não fala pai, mãe, filho, esposo, esposa. Isso aí a gente ora todo dia, eu oro pela minha esposa todo dia. Peço a Deus para abençoá-la todo dia e para mim fazer uma bênção na vida dela. Isso é normal. Eu estou falando de parceria, de pessoas dentro da igreja. Você fala, olha, eu preciso que você ore por mim. Eu, sinceramente, fico admirado aqui no culto de quarta-feira, que nem fiquei nesse último que eu preguei. Só tinha a irmã Antônia Maria, que sempre pede oração pela casa dela, pela família dela.
a gente não tinha nenhuma oração de ninguém, pedido de oração de ninguém. Não é possível que você não está tendo nenhuma peleja na sua vida. Não é possível que a sua vida está tão boa assim que você não precisa de oração. Eu fico olhando isso, fico percebendo isso. Não é possível. Não é possível que a nossa vida vai bem o tempo todo, que a gente não tem um pedido de oração para colocar diante de Deus, que a gente dependa da oração dos irmãos em favor da nossa vida. Irmãos, isso aqui fala para nós que nós precisamos ter parceiros de oração. Mas não só ter parceiros de oração, nós precisamos ser parceiros de oração. Nós precisamos ter grupo de pessoas que oram, que buscam a Deus em favor umas das outras. E especialmente, esse grupo, essa parceria aqui, não ora só entre eles. Eles estão aqui por causa de quem? Do povo de Deus. Muitas vezes nós reclamamos do povo de Deus, nós reclamamos da igreja de Deus. Mas preste atenção, nós oramos pela igreja de Deus? Veja a pergunta que eu vou te fazer nessa noite. Você tem levantado as mãos em favor da igreja de Deus? Moisés está ali com as mãos levantadas em favor do povo de Deus. E aí, a gente não levanta as nossas mãos, a gente não levanta a nossa voz em oração a Deus em favor da sua igreja, mas quando a gente tem um problema, a gente quer que Deus venha e socorra a gente na hora. A gente quer o socorro de Deus pronto, a gente quer a resposta de Deus na hora. Não é verdade? As nossas mãos estão levantadas diante de Deus em favor do seu povo? Porque eu vejo Moisés assim. Agora, Moisés é um líder. É fato. E você pode me dizer, não, quem tem que fazer isso pelo povo de Deus é o líder. Não, claro que não. Porque o povo de Deus hoje, embora ele continue tendo lideranças, mas essa liderança não é responsabilidade, não é responsável pela totalidade. Olha que eu não estou me eximindo da minha responsabilidade. Mas nós somos um reino de sacerdotes. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que oferece o sacrifício em favor da sua vida e em favor do outro. Não é isso? No Antigo Testamento não era isso? Hoje nós somos um reino de pessoas que oferecem a sua vida por si mesmo e oferecem também pelos outros. Volto a perguntar, nós temos levantado as mãos em favor da igreja? Nós amamos de fato e de verdade os irmãos? Como a Bíblia está dizendo? Porque se nós não fazemos isso, como nós evidenciamos na vida que nós amamos a Deus? Como evidenciamos na vida que nós amamos a Deus? Sabe o que acontece? Nosso discurso é vazio. Para o nosso discurso ser verdadeiro, nós precisamos alinhá-lo com a palavra de Deus. E alinhar com a palavra de Deus é saber que você precisa ser uma bênção na vida desse irmão que se assenta nesse lugar junto com você. Você precisa estender as mãos por esses irmãos que aqui estão. Para a nossa igreja, ela crescer, eu digo espiritualmente, para ela crescer no conhecimento de Deus, para nós vivermos uma vida, vamos dizer, em que nós possamos vencer as nossas adversidades, as nossas aflições, as nossas dificuldades, nós não dependemos tanto do nosso intelecto, das nossas capacidades humanas, nós dependemos das mãos de Deus estendidas sobre nós, mas as mãos de Deus se estendem sobre a nossa vida, através da vida de pessoas, assim como o povo de Deus aqui, teve a mão de Deus estendida para pelejar e vencer, através das mãos de Moisés. Vocês já pararam para pensar nisso? Que foi através das mãos de Moisés levantadas que o povo prevalecia na batalha? E quando a mão dele descia, o povo não prevalecia? Já pararam para pensar nisso? Olharam o texto? Se as mãos de Moisés desciam, e as mãos de Moisés ali, não tem nenhuma mágica não. Não tem aquele negócio como é que é o nome? Daqueles videogames de luta lá, né? Que tem um poder que sai da mão, né? E aquele poder, não tem nada disso não. O que tem ali? O desígnio de Deus. São mãos levantadas representando as mãos de Deus em favor do seu povo. Vocês estão entendendo isso?
Então, quando você levanta as mãos em favor do povo de Deus, é como se você estivesse levantando as mãos de Deus em favor do seu povo. Essa é uma representação bíblica, é isso que acontece aqui. Mas há um propósito é para a glória de Deus. Não é porque nós queremos entender que as nossas mãos têm algum poder especial e que quando nós levantarmos, o poder vai sair, vai acontecer alguma coisa. Não, não é nada disso. É dentro de um propósito de Deus, é dentro de uma busca de Deus, é dentro de uma dependência de Deus. Estão entendendo? É debaixo de uma dependência de Deus. Não é que a minha mão agora se tornou poderosa, toda vez que eu chegar aqui na frente, estendo as mãos, e o povo de Deus sai abençoado desse lugar. Claro que não. Eu não seria ignorante de pensar assim. Há um propósito, há uma circunstância. Aqui há um inimigo que se levanta contra o povo de Deus. Há uma circunstância específica. Há uma circunstância, uma adversidade específica em que se precisa do favor de Deus. Só que o favor de Deus, Deus resolve manifestar o seu favor através das mãos de Moisés levantadas. E às vezes, preste atenção, o favor de Deus não vai se manifestar enquanto a gente não levantar as mãos e abençoar a vida das pessoas. Assim como Moisés levantou as mãos e abençoou a vida do povo de Deus. A mão de Moisés continua sendo a mão de Moisés? Continua. Mas nesse momento, nesse plano, nesse propósito, nessa circunstância aqui, elas representam as mãos de Deus estendidas sobre o seu povo. Se a mão de Moisés se levanta, o povo prevalece. Se a mão de Moisés desce, Amaleque prevalece. Significa que quem mantém um povo forte e ativo na batalha é o Senhor, mas pela instrumentalidade de Moisés e de Ur e de Arão. Juntos pelo povo de Deus. Veja bem, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Que perseverança, né? Até o pôr do sol. Mãos pesadas, mãos difíceis de ser mantidas, levantadas, mas uma peleja que durou, que demorou, até o pôr do sol. Há dificuldades que nós enfrentamos na vida, que nós precisamos de gente junto com a gente, orando com a gente, orando pela gente, sustentando a gente, fortalecendo a gente. Você ter convicção de que tem pessoas que oram pela sua vida. Eu quantas vezes na minha vida, nesse ministério, já de quase 18 anos aqui nessa igreja, eu sei, eu vi momentos na minha vida aqui, que eu já passei nesse ministério, que hora que aconteceram certas coisas difíceis demais de eu passar, e que no outro dia eu acordava com a disposição, eu falava assim, gente, não é possível, ontem eu fui dormir, eu estava assim, num momento difícil, meio que arrasado, aí a hora que eu acordava no outro dia, e que eu tinha a disposição de caminhar, eu só conseguia pensar numa coisa, tem gente orando por mim. Eu tenho plena convicção que tem gente orando por mim. Porque ontem à noite parece que as minhas forças foram todas elas embora. Parece que eu não iria continuar, parece que eu não ia ter forças para continuar. Mas no outro dia eu acordava renovado e caminhava. E quando isso acontecia, eu falava, Deus, eu tenho certeza que tem alguém intercedendo pela minha vida. Tem alguém me colocando diante do Senhor, tem alguém me sustentando nessa hora. Porque eu dormi de um jeito hoje, eu acordei desse jeito hoje, não tem explicação. Mas tem alguém orando por mim. Essa sensação é maravilhosa. Eu já disse para algumas pessoas, se você disser, chegar em mim e disser, eu tenho R$1 milhão para dar para você, faria de rogado não, eu pegaria. Mas se você chegasse para mim, e eu sei que os irmãos vão chegar para fazer isso, até porque nós não temos R$1 milhão. Mas se você chegar e disser para mim, eu oro por você, eu troco R$1 milhão por alguém orar por mim. Não tem nada melhor na vida do que você saber, tem alguém que ora pela minha vida. Tem alguém que me sustenta diante de Deus. Tem alguém que coloca as minhas dificuldades, os meus problemas, minhas adversidades, minhas necessidades diante de Deus. Eu tenho um hábito, nos meus períodos de oração, especialmente quando
Eu gosto de orar às vezes, saindo em volta do ginásio. Essa semana eu fiz isso uma vez, lá do ginásio que eu moro. E eu gosto de orar especificamente pela vida dos irmãos, especialmente aqueles que eu sei que estão enfrentando alguma batalha, alguma adversidade. Gosto de colocá-los diante de Deus. Gosto de orar, porque eu sei que isso ajuda a Deus clarear a coisa, manifestar, mostrar a sua vontade, mostrar o seu desígnio, e que às vezes, inclusive, sustenta a vida de uma pessoa nesse momento de adversidade. Eu entendo que Deus nos chama para fazer isso, para amarmos uns aos outros, e às vezes amar um ao outro é dessa maneira, é sabendo qual é a necessidade, é clamando o favor de Deus por essa necessidade. Meus amados irmãos, essa é a mutualidade que Deus nos chama para participar dela. É desde o começo, não é no momento de crise, não. Esse momento vem aqui de supetão, de forma inesperada. Talvez o povo estava esperando simplesmente dar sequência à caminhada que agora está se iniciando. Mas de repente, no começo dessa caminhada, vem toda essa adversidade, vem todo esse problema. Mas ainda bem que tem um homem de oração ali no meio. Tem um homem que busca a presença de Deus. Tem um homem que depende de Deus. Tem um homem que busca o favor de Deus. E tem um homem que tem pessoas ao seu lado que são parceiros seu nessa busca, nessa dependência, nesse investimento em favor do povo de Deus. Eu acho interessante, olhando para o texto, que as mãos de Moisés ficando firmes até o pôr do sol, pelo auxílio, pela ajuda, pela sustentação de Arão e Hur, veja o que diz o verso 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Olha esse a fio de espada aqui, eu fico pensando demais da conta nessas espadas. Como que eles obtiveram essas espadas? Como eles passaram a fio de espada? A intervenção de Deus. A ação de Deus. Foi a manifestação do favor de Deus. Mas para que Deus manifestasse o seu favor, Ele não fez isso sem a instrumentalidade de Moisés, de Arão e de Hur, que subiram ao cimo do outeiro para interceder a Deus, para buscar a Deus, para abençoar o povo de Deus na peleja, pela instrumentalidade de Josué, que liderou os homens na peleja, e do povo de Deus, que foi quem saiu vitorioso na peleja. No final, o povo de Deus prevalece sobre o inimigo. Não é Moisés prevaleceu sobre o inimigo, não é Arão e Hur prevaleceram sobre o inimigo, é o povo de Deus, é Josué juntamente com o povo prevalecendo. E é esse senso de pertencimento ao povo de Deus que deve tomar conta da nossa vida, para nós percebermos que as nossas vitórias, elas são obtidas em Deus, seja qual for a circunstância adversa que nós estivermos enfrentando nessa vida. E Josué desbaratou a Amaleque. Sabe como é que nós desbaratamos e vencemos o nosso inimigo? Na dependência de Deus. Não há ainda uma fórmula, e jamais existirá. A sua capacidade humana, a sua capacidade de entender o inimigo, não te dá poder para vencê-lo. Você pode estudar a Bíblia e entender toda a maneira como o diabo age. Você pode ver todas as armas dele, todos os artifícios dele. Você pode conhecê-lo profundamente, mas ainda assim você não terá poder para vencê-lo. Você sabia disso? Você pode saber como ele age, você pode saber o que ele faz, como ele faz, a hora que ele faz, mas ainda assim você não tem poder para vencê-lo. Da mesma maneira que, olhando para o texto, eu entendo que o povo de Deus também não tinha. A vitória para o povo de Deus teve que vir de onde? Da mão de Deus estendida sobre o seu povo. Mas para que isso acontecesse, Deus usou instrumentos. Vocês estão entendendo? Usou a instrumentalidade de alguns homens intercessores em favor do seu povo. Nós estamos intercedendo em favor de quem? Nós somos parceiros de quem?
Quem são os nossos parceiros de oração? Nas dificuldades, os momentos difíceis que nós enfrentamos. Quem são? E você é parceiro de quem? Quem você tem que colocar diante de Deus? Sua família? Beleza, deve estar fazendo isso sempre, né? Mas e os seus irmãos aqui da igreja? Que têm as suas dificuldades, têm as suas necessidades. Esse é motivo suficiente para eu entender. Eu não posso sair por aquela porta correndo. Eu não posso sair por aquela porta rapidamente. Eu preciso saber como está a vida do meu irmão. E a pergunta que eu vou fazer, como estão as coisas, não pode ser uma pergunta despretensiosa. Tem que ser uma pergunta séria. Se seu irmão disser, não, eu estou passando uma dificuldade, usando um problema, provavelmente ele está solicitando a sua ajuda naquele problema, naquela adversidade, naquele momento. E se nós amamos a Deus, e se nós amamos os irmãos, nós queremos ser um instrumento de Deus na vida dos nossos irmãos. Nós queremos abençoá-los. Vocês estão entendendo? É isso que Moisés faz. É isso que Arão e Hur fazem. Abençoa o povo de Deus. E eu acho interessante que o Senhor mandou escrever isso num livro. É claro que para dizer que ele iria desbaratar completamente Amaleque. Mas o último versículo diz, porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amaleque já não existe mais, mas o que ele representa está aí, lutando contra a nossa vida todos os dias. Um inimigo que não descansa, um inimigo que nos tenta, e está autorizado a fazer isso, que luta contra a nossa vida, que luta contra o nosso casamento, que luta contra a nossa educação dos nossos filhos, que luta contra os relacionamentos estabelecidos na igreja de forma saudável para a glória de Deus, que luta contra a nossa vida no meio onde nós estudamos, no meio onde nós trabalhamos, com as pessoas com quem nos relacionamos, o inimigo que tenta desvirtuar a nossa vida nos nossos momentos de lazer, em tudo na vida tenta desvirtuar a nossa vida. Em tudo. É um inimigo que de geração em geração ele está presente, ele está pelejando contra o povo de Deus. Nós não podemos, como o apóstolo Paulo bem disse, nós não desprezamos os desígnios de Satanás. A igreja hoje, em muitos lugares, tem vivido como se o diabo nem mesmo existisse, como se Satanás não existisse, e atentasse contra a nossa vida todos os dias, lutasse contra a nossa vida, contra o plano de Deus que Ele estabelece para nós todos os dias. Lógico que eu não quero fazer uma apologia ao inimigo, mas eu também não posso desprezar o seu poder. Não posso desprezar que ele se levanta todos os dias contra a realização da obra de Deus. Agora nós entendemos que a nossa vida está engajada dentro da obra de Deus, do plano de Deus, dos propósitos de Deus. Se nós entendemos isso, nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Porque senão, uma hora ou outra, preste atenção, esse inimigo vai nos derrotar. Porque se não tem mão estendida sobre a sua vida para te abençoar, a palavra diz que Amaleque sobressaía. Quem acha que não depende de Deus e não depende dos irmãos, está dando um tiro no seu pé. Uma hora Amaleque irá prevalecer sobre a sua vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo isso de forma figurada. Uma hora o inimigo das nossas almas prevalecerá contra a sua vida. Contra a minha vida. Ser crente, ser do Senhor, não me isenta dessas pelejas, dessas lutas, dessas tentações na vida, dessas aflições que nós enfrentamos. Isso só me mostra que eu preciso depender de Deus, mas a maneira de eu depender de Deus é tendo apoio nos meus irmãos. É olhando para esses irmãos que nós congregamos juntos aqui e entender, nós precisamos uns dos outros. Com os nossos defeitos, com as nossas deficiências, com as nossas limitações. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros, porque é no meio dessa vida de comunidade, dessa vida de unidade, que Deus manifesta a sua bênção. Se não, vejamos o Salmo 133, onde o Senhor ordena a sua bênção? No ambiente da comunhão,
No ambiente onde ele olha e vê como é bom e agradável viverem de que maneira? Unidos os irmãos. Esse é o ambiente da bênção de Deus. Esse é o ambiente da mutualidade, do favor de Deus, em que Deus manifesta a sua graça, em que Deus manifesta a sua bondade, em que Deus nos sustenta, em que Deus nos livra, em que Deus supre as nossas carências e as nossas necessidades. Estão entendendo? Agora, até quando nós ficaremos vivendo a vida por nós mesmos, deixando essas correntes filosóficas humanas, mundanas, influenciar a nossa vida, e não olharemos para a palavra de Deus e ver que nós dependemos uns dos outros? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos tanto de alguém que coloque uma pedra para a gente sentar e levante as nossas mãos, quanto de sermos as pessoas que às vezes puxam a pedra e levantam as mãos dos outros, para que a gente continue. Nós precisamos ter parceiros de oração, e nós precisamos ser parceiros de oração. Preste atenção nisso. Você pode ter muitos parceiros de muitas coisas que você faz na vida. E aliás, se você for alguém que gosta de celebrar, de fazer festa, você vai arrumar parceiro fácil demais. Tem gente que adora isso. Agora, a coisa mais difícil na vida vai ser você arrumar um parceiro de oração. Você arrumar alguém que vai dizer assim: eu estou orando pela sua vida. Sinceramente, qual foi a última pessoa que disse isso para você? O que significa que você está precisando de cobertura na vida. Você precisa de gente que te auxilia, gente que te ajude, gente que sustente as suas mãos, que te ajude na sustentação da vida. Porque esse é o ambiente da igreja. Ninguém se sustenta sozinho. Nós somos sustentados no meio da unidade, da irmandade, da mutualidade. Eu dependo de você, você depende de mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Ninguém depende de si mesmo no Evangelho. Ninguém prevalece por si mesmo. Você vê que o apóstolo Paulo, um homem guerreiro, um homem batalhador daquele, um servo de Deus aprovado daquele, no último instante da sua vida, ele disse: todos me abandonaram. Difícil para ele, difícil momento. O que deu graça a ele é que o Senhor não me abandonou, o Senhor esteve comigo, mas todos me abandonaram. No momento crítico, no momento difícil, ele disse: todos me abandonaram. Ninguém esteve comigo aqui na minha defesa. Ninguém esteve do meu lado. Momento difícil, mas que não precisa acontecer na nossa vida. Basta a gente olhar para esse corpo que está congregado, reunido aqui nessa noite, nessa igreja que aqui está, e percebemos que Deus tem um propósito para nós aqui. Esse propósito é dessa unidade, essa vida de amor que nós expressamos a Deus, expressando pela vida do irmão. Eu entendo que, olhando para a palavra de Deus, que você precisa se dispor nessa noite é para ser como Moisés, levantar as mãos em favor do povo de Deus. Se você fizer isso, você vai conseguir parceiros na sua vida que vão orar por você. Moisés, ele subiu para abençoar o povo. Arão e Ur subiram para abençoar a vida dele. E juntos eles abençoaram a vida do povo. É juntos, é nessa mutualidade, é nessa prática bendita, é nesse entendimento glorioso que nós prevalecemos, que nós vencemos. Vamos pensar a nossa vida nessa noite, nesse momento de oração. Vamos pensar as nossas parcerias. Nós temos muitas. Não temos? Às vezes temos parcerias para muitas coisas, mas vamos pensar na nossa parceria de oração. E eu te convido nessa noite, refletindo nisso, e se preocupando com isso, a atrair para a sua vida, e também se deixar atrair para a vida de alguém, para essa parceria de oração. Você precisa disso.
Eu preciso disso. Amém? Tem alguns pastores que eu me relaciono com eles e que eu oro constantemente pela vida deles. Eu sempre oro pela vida deles. Mas tem uns que eu tenho plena convicção que sempre oram pela minha vida. Porque quando eu falo com eles assim, eu queria que você orasse pela minha vida nesse sentido aqui. Ele fala: Sandro, eu já tenho orado pela sua vida nesse sentido. Vocês estão entendendo? E eu falo: eu tenho orado pela sua vida. Ele fica grato, olha, continua orando, preciso. Encontrei um deles ontem pela manhã, olha, eu vou orar pela sua vida nesse aspecto aqui, ó. Essa é uma necessidade da sua vida e eu tenho enxergado isso. Eu vou orar pela sua vida nesse aspecto aqui agora. Foi até bom você comunicar comigo, que me dá mais clareza ainda que eu preciso orar pela sua vida nesse aspecto. Porque ele falou: Sandro, ora mesmo, por favor, ora por mim. Ontem pela manhã, eu assumi um compromisso com ele, está orando por ele, especificamente por causa daquela necessidade que hoje eu enxergo na vida dele. E ele também enxerga. Como é bom você ter esse tipo de amparo, tipo de gente que fala assim: eu vou orar. Agora, para isso eu preciso expor minha vida. Eu preciso me expor. Preciso ter coragem, claro. Mas eu preciso de gente que ore por mim. Gente que eu confio. Gente íntegra. Gente de Deus. Gente abençoadora. Vamos orar? Vamos orar porque o propósito de Deus é que a gente seja uma bênção na vida das pessoas. Uma bênção no meio do seu povo. Vamos orar nessa noite. Vamos pensar nisso nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu grande nome nessa noite. Só o Senhor é Deus, em tempo algum haverá outro como o Senhor. Senhor, eu te dou graças nessa noite, porque o seu ideal, o ideal de um reino, de um povo, o Senhor não tem ideais particulares, o Senhor tem ideais para o seu povo. Usa às vezes instrumentos particulares, mas para abençoar o todo, para servir o todo, como o Senhor fez com a vida de Moisés no texto. Nesse evento difícil, que os israelitas, saindo de tanto tempo de servidão, de tantas dificuldades que eles estavam começando a enfrentar na caminhada, ainda tem um inimigo que vem pelejar contra ele. Mas a vitória, a nossa vitória, a vitória do teu povo sobre os seus inimigos, ou contra o seu inimigo, sempre é concedida pelo Senhor, e não é concedida pelo nosso braço, pela nossa força, pela nossa capacidade, é concedida pela bênção do Senhor, e que às vezes a única coisa que precisa são as mãos de um homem levantadas para conferir a vitória ao seu povo. Mas se essas mãos não estiverem levantadas, também não tem vitória para o seu povo. Meu Deus, quem pode te entender? Quem pode compreender a profundidade do Senhor para revelar a nós que nós dependemos sim da instrumentalidade de servos que o Senhor estabelece no meio do seu povo para abençoar a nossa vida? E o Senhor nos chama dentro da igreja do Senhor para nós sermos abençoadores uns dos outros, para estender as mãos uns sobre os outros, para abençoar uns aos outros. Deus, dá-nos essa consciência, dá-nos esse entendimento de que nós precisamos uns dos outros, de que nós dependemos uns dos outros. Não somos autossuficientes, não somos autodidatas, não temos todo o conhecimento, não temos toda a força e muito menos temos toda a capacidade. O conhecimento que temos vem do Senhor por meio do Espírito Santo através da sua palavra. A nossa sustentação vem da força do Senhor e do poder do teu Espírito Santo na nossa vida. O conhecimento que temos só pelo Senhor para termos. A mente humana não alcança. Então eu te adoro nessa
nessa noite, lembrando das palavras do Senhor Jesus, ditas ao Senhor: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor omitiu, escondeu essas coisas dos sábios e entendidos dessa terra, mas olhando para os seus discípulos, olhando para aquela gente simples e humilde que caminhava com ele, disse, mas o Senhor, agradou ao Senhor revelar essas coisas aos pequeninos que aqui estão. Esses pequeninos são aqueles que dependem do Senhor, que sabem que precisam do Senhor, sabem que a sua vida precisa ser vivida segundo a condução, a direção, a orientação, o favor do Senhor. Essa é a nossa vida aqui, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos da sua orientação. Nós temos batalhas na vida para pelejar. Nós temos circunstâncias adversas para enfrentar. E nessa hora, nós precisamos do Senhor, mas nós precisamos de gente que nos coloque diante do Senhor, que estenda as mãos para as nossas vidas. E essas mãos muitas vezes representarão as mãos do Senhor estendidas sobre a nossa vida. Serão as mãos do teu favor sobre nós. Serão as mãos que abençoam com a bênção do Senhor a nossa vida. Ó Deus, que nós possamos levantar essas mãos santas, essas mãos abençoadoras, para a glória do Senhor, na dependência do Senhor. Dá-nos esse entendimento. Derrama sobre nós a sua graça. Ser propício a nós. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus.